Precisamos falar sobre Vitor Pereira. Depois de uma semana conturbada no Parque São Jorge, com crise nos bastidores, pressão e cobrança da torcida, o Corinthians conseguiu acalmar os ânimos devido a uma sequência positiva de resultados, com uma estreia avassaladora no Campeonato Brasileiro e uma vitória na fase de grupos da Libertadores que mantém o time vivo no grupo e com chances reais de classificação para o mata-mata. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa semana positiva que o Corinthians obteve foi o Vitor Pereira. Ele é a cara do Corinthians, ele é um treinador que tem o sangue, que tem o espírito que o corintiano gosta. E ele mostrou isso através de duas declarações que eu vou ler aqui para vocês. A primeira declaração foi depois do jogo contra o Botafogo, em que o Corinthians venceu por 3-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. E ele disse o seguinte: "A cobrança feita dentro do respeito é importante para mim e para eles. Percebemos que não podemos baixar nosso nível, representamos muita gente, e muita gente pobre, que para ir ao estádio poupa na semana, gente que falta comida na mesa para ir ao estádio. Conversamos nesse sentido. Deus nos abençoou a fazer o que gostamos, e somos bem pagos para isso. Não podemos esquecer que representamos muita gente e muitos milhões, gente pobre. Esse é o espírito em campo." Ou seja, nessa declaração ele já mostra que ele entendeu o porquê que o Corinthians é o time do povo. A segunda declaração foi depois do jogo contra o Deportivo Cali, em que o Corinthians venceu, foi uma vitória muito importante, era uma partida decisiva para o Corinthians e o Corinthians precisava daqueles 3 pontos. E ele disse o seguinte: "Hoje foi um jogo em que se viu de tudo. Vê-se o espírito corintiano dentro e fora do campo. Para mim, que já corri o mundo todo, nunca vi igual. Porque apoiam os 90 minutos, nos transmite a energia que nós precisamos e sente-se a paixão e a energia." E aqui ele mostra que ele entende a relação que a torcida tem com o Corinthians. O Vitor Pereira, que é português, eu tenho certeza que antes dele vir treinar o Corinthians, ele no máximo conhecia o Corinthians como um clube brasileiro. Ele não tinha qualquer noção da história do clube, dos jogadores, dos ídolos, muito menos ele tinha sequer um mínimo de noção do que é a relação da torcida com o Corinthians, que só quem é torcedor corintiano entende essa relação. E em pouco mais de um mês e meio, 2 meses, ele já demonstrou entender isso. Ele já entendeu essa relação de mutualismo que tem entre o Corinthians e o torcedor corintiano. Ele já entendeu por que o torcedor corintiano é chamado de louco. Por que a torcida do Corinthians é um bando de louco? Por que a única torcida que é chamada de fiel é a do Corinthians? Porque é uma torcida que depende do clube, é uma torcida que empurra o time, que vive pelo Corinthians. E é uma relação de mutualismo porque o Corinthians também depende da torcida. O Corinthians é empurrado pela torcida. E ele entendeu que para a torcida estar junto com o clube, muitas vezes os torcedores abrem mão não só financeiramente, de dinheiro para comprar os ingressos, mas abrem mão de passar tempo com a família, abrem mão de trabalho, abrem mão de um momento de lazer e abre mão de um momento de descanso para estar lá no estádio apoiando os 90 minutos, seja em Itaquera, seja na Bolívia, na estreia da Libertadores, no Pacaembu ou no Japão na final do Mundial. A torcida sempre está junto e a torcida se sacrifica para acompanhar o time em todos os momentos. E o Vitor Pereira, que está aqui há pouquíssimo tempo, já entendeu isso e está se mostrando comprometido de verdade com o Corinthians. Uma coisa que me agrada muito nele é a postura dele em campo nos momentos em que o Corinthians está perdendo. Naquelas partidas apáticas que o Corinthians teve, ele era o único que se mostrava realmente incomodado e insatisfeito com o resultado. Ele não aceitava passivamente aquele vexame, aquela postura apática da equipe dentro de campo e se mostrava sempre na beira do gramado, nervoso, gesticulando, orientando, xingando os jogadores porque ele queria uma melhora. Então ele não aceita passivamente esses vexames. Ele quer sempre buscar o melhor, ele quer sempre que o time vença e demonstre dentro de campo que está incomodado, que quer vencer, que quer mudar e quer melhorar. Então isso para mim é muito importante, porque mostra que ele entende que o Corinthians não é ficar dando vexame, não é ficar acomodado. Ele entende que o Corinthians tem que sempre buscar por coisas grandes, por algo maior. A partir de agora, qualquer conflito que tiver entre Vitor Pereira, comissão técnica e os jogadores, eu vou estar totalmente fechado com o Vitor Pereira. Porque ele em 2 meses já demonstrou que entende o que é o Corinthians. Ele está demonstrando ser Corinthians de verdade. Enquanto tem muito jogador que já tem anos de casa que ainda não entendeu. Ou então finge que não entendeu, não quer entender. Então eu estou fechado com ele e torço para que o trabalho dele dê muito certo no Corinthians. Que ele consiga ganhar títulos e até se tornar um ídolo, quem sabe, do clube. Porque ele está demonstrando comprometimento com a equipe de verdade. Ele está demonstrando ser profissional e está mostrando que vai comprar a briga, que vai lutar para fazer o trampo dar certo. Enquanto tem muito jogador aí que, mesmo sendo considerado ídolo ou já ter anos de Corinthians,
ainda não entende isso e está acomodado. E, sinceramente, no Corinthians não é lugar para jogador preguiçoso, para ficar passando a mão na cabeça de jogador preguiçoso. E o Vitor Pereira entendeu qual é a grandeza do Corinthians. Então é isso, é um vídeo curto, mais para exaltar mesmo o Vitor Pereira, dar um apoio para ele e expressar o que eu acabei vendo nessa semana, que além dos resultados positivos, eu vi uma postura que me agradou muito do treinador, principalmente com essas declarações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.